Queridos, o testemunho ele é poderoso, né? Nós tivemos aqui ontem também, estivemos abençoando vidas e sendo abençoados também. O Good Seed ontem foi algo realmente tremendo da parte de Deus. Mas é verdade também que nós podemos criar momentos como esse, como aconteceu aqui, mas a palavra de Deus sempre nos chamou a ser generosos em todo o tempo. Aonde nós estivermos, aonde formos, eu e você somos chamados a ser generosos, a manifestar o reino de Deus. Mas eu quero lançar uma palavra no seu coração. Alguns textos, não são grandes. Efésios capítulo 2, verso 20. Efésios capítulo 2, versículo 20. E depois o 3:20 também. Depois nós vamos para Atos 16. Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aí mesmo no 3:20, capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Atos 16, 5. Atos 16, 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Amém e amém. Já oramos, já recebemos oração do pastor Cadu. Queridos, nunca em todo o tempo ouvimos falar sobre a palavra graça como nos dias de hoje. A palavra graça, ela tem sido uma mensagem anunciada nos 4 cantos da terra. Durante um determinado período da história, a igreja avançou, a igreja ela conquistou, mas muitas das vezes com uma mensagem condenatória, uma mensagem punitiva, uma mensagem de medo. E agora nós estamos vivendo um tempo onde Deus ele está levantando um povo, levantando pessoas apaixonadas, levantando mensagens por toda a terra a respeito da graça de Deus. Nós somos agraciados por Deus. Eu e você somos um agraciado. Nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. Se fôssemos pensar em nós mesmos, na força do nosso braço, naquilo que nós muitas das vezes nos esforçamos para ser, nós estaríamos distantes do propósito de Deus. Mas a graça de Deus, que ela é abundante, ela é crescente também, porque graça e misericórdia elas vão aumentando a cada dia. Deus ele vai renovando sobre nós, elas são multiplicadas em todo momento. Essa graça ela nos alcançou. Agora, eu e você, nós já sabemos disso, nós somos a igreja de Cristo, porque a igreja não é a construção, a igreja não é o prédio, a igreja somos nós, eu e você. E essa igreja, vivendo essa mensagem da graça, tem uma frase do Bill Hybels que ele fala o seguinte: a igreja é a única esperança do mundo. A igreja é a única esperança do mundo. Queridos, vamos confiar nos governantes? Vamos confiar nos homens aqui dessa terra? Vamos confiar naquelas pessoas que prometem e não cumprem? Agora a igreja não. A igreja ela é de Cristo. Ele é a pedra angular, ele é a pedra principal.
Ele é aquele que deu a sua vida, Ele é o cabeça da igreja, e Ele chama a igreja de santa, Ele chama a igreja de imaculada, Ele chama a igreja, uma igreja realmente viva, que sou eu e você. É verdade sim, que uma igreja de pecadores, como eu e você. Só que muitas das vezes nós queremos alicerçar a igreja somente na lei. E quando nós alicerçamos a igreja na lei, nós estamos nos parecendo com Moisés, ao invés de alicerçarmos a igreja na graça, no amor, e nos parecer com Cristo. Tudo aquilo que Moisés, ele fez ali, foi um grande homem, usado poderosamente, mas tudo aquilo estava apontando, sinalizando para Cristo. Tudo aquilo sinalizava uma obra que seria perfeita, um cordeiro perfeito, um novilho perfeito, aquele que ele seria entregue a meu e a seu favor, para que eu e você hoje pudéssemos ter essa vida, e vida em abundância. Mas também a igreja, ela existe como igreja quando ela é relevante na vida de outras pessoas. Essa frase não é minha, de Bonhoeffer. A igreja, ela só é igreja, ela só existe como igreja quando ela é relevante na vida de outras pessoas. Por isso que o testemunho ele é poderoso. Nós vimos aqui os projetos, tudo isso. Por quê? Porque é a igreja em movimento, é a igreja em ação, é a igreja se movimentando para que vidas sejam transformadas. O pastor Cadu já tem ministrado aqui. Nós somos levantados para melhorar a vida das outras pessoas. Cristo transforma, a gente melhora, né? Cristo transforma, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu e você também, que somos a mensagem, nós somos a mensagem que o mundo está lendo, a carta viva que o mundo está lendo. Eu e você precisamos ter realmente esse encargo. E muitas das vezes, nós, querido, ao vermos alguma ação de uma pessoa, ao ver algum movimento, às vezes nós nos acostumamos tanto com a lei, como eu disse a respeito de Moisés, que a gente não entende a graça e a gente critica quando Deus está fazendo alguma coisa. Não faça isso. Não critique aquilo que Deus está abençoando. Não tenha esse olhar de crítica. Se Deus está abençoando, cabe a nós glorificar a Deus, agradecer a Deus. Deus, Ele está movimentando. Nós não podemos criticar aquilo que Deus está abençoando. É verdade, querido, também que hoje, em se tratando da igreja como instituição, nós nunca vimos tanto crescimento. Igreja, instituição. Seminários, conferências, livrarias, né, das mais variadas, né, editoras, gráficas, tudo crescendo. Igrejas, placas, tudo crescendo. Agora, uma igreja relevante na sociedade, a igreja que vai participar da última colheita, essa igreja precisa ser uma igreja que aponta para a graça de Deus. Senão não tem como. Como que nós vamos participar desse grande mover de Deus e nós estamos crendo que será na nossa geração? Nós estamos crendo nisso? Que será na nossa geração? Que não passe essa geração sem que Jesus retorne, sem que Ele volte para buscar a sua igreja. Pastor, mas não é ousadia demais? Não, queridos. A expectativa é essa. A expectativa minha e sua tem que ser essa. Tem que ter um ardor, tem que ser incendiado todo dia, tem que ser consumido por essa mensagem de não descansar, enquanto não ver uma cidade transformada, vidas restauradas, famílias cheias da bênção de Deus. Eu não posso dormir enquanto pessoas estão indo ao inferno.
Eu não posso me distrair, porque o mundo tenta me distrair em todo o tempo. O mundo tenta me afastar do propósito de Deus, me levar para pensar que tudo está difícil. Por quê? Porque o olhar pessimista, ele olha e só vê as coisas dando ruim, dando mal, acontecendo o pior. Não! O meu olhar, o seu olhar não é esse olhar. O olhar de Deus sobre a humanidade é um olhar de um resgate. Deus, Ele deu o Filho dele para resgatar a humanidade, para trazer de volta o ser humano, aquele que estava perdido, aquele que estava distante. Deus não brincou, queridos. Ele não brincou, Ele não brinca de fazer igreja, não. Ele deu o melhor que Ele tinha a meu e a seu favor. E você faz parte de um povo que leva, que carrega uma mensagem poderosa. O Denilson falou aqui, não é só orar, é a gente curar as pessoas, é transformar as realidades. Nós temos uma mensagem poderosa nas nossas mãos, e muitas das vezes nós achamos, não, mas eu já está bom, aquilo que eu recebi já está bom, vamos ficar por aí. Não. O meu foco e o seu foco precisa estar nos perdidos. A eclésia de Deus, a igreja de Deus, ela é aqueles que são chamados para fora. Chamados para fora. A igreja de Cristo, ela não é chamada simplesmente, para estar reunida. Esse momento aqui é maravilhoso. Esse momento aqui é tremendo, é poderoso. Deus libera curas aqui. Deus manifesta o poder dele. Nós estamos numa só fé, num só entendimento. Ele é poderoso, mas o meu olhar e o seu olhar é para fora. Por isso os projetos, por isso o alcance, por isso ir aos perdidos, por isso ir e anunciar a palavra de Deus. Enquanto a igreja, ela focar simplesmente na sua manutenção, ela vai ficar cada dia mais perdendo espaço. Não é numa manutenção. Nós não ficamos focando numa manutenção. Nós queremos avançar, nós queremos prosseguir, nós queremos continuar, nós queremos conquistar, nós queremos ser usados por Deus a cada dia. Mas para isso, o amor precisa ser colocado em ação. Falei aqui hoje de manhã sobre o ágatos de Deus, que é o amor em ação. O ágape é muito bom, né? Receber o amor ágape, que é um amor doador, o amor que dá a vida. Agora o ágatos é colocar em prática aquilo que nós recebemos. O ágatos é a gente se tornar, nós, eu e você, nos tornarmos a mensagem. Eu me torno a mensagem. Eu sou aquele que mudo as realidades, porque eu sou a carta que o mundo precisa ler. Nós somos esse. Então, nós precisamos entender isso. Nós tivemos lá, final de semana passado, o pastor Cadu esteve agora em Petrópolis, nós tivemos lá em Belo Horizonte com uma turma aí abençoada. E nós somos tremendamente ministrados da parte de Deus, mas é tão engraçado, a turma que esteve com a gente lá, que há um alinhar de mensagens aonde a gente vai. Há realmente Deus, Ele levantando nas mais variadas cidades, nos mais variados lugares, estados, realmente algo que está numa mesma direção, numa mesma onda. Deus está sempre falando a mesma coisa. E às vezes você vem para a igreja e fala, não é possível, esse pastor vai falar sobre isso de novo, vai falar sobre discipulado de novo, vai falar sobre ganhar vidas de novo, vai falar, não é possível. Enquanto for necessário a gente repetir, nós vamos repetir. Enquanto for, porque enquanto nós estamos recebendo, nós estamos sendo bombardeados, nós estamos sendo incendiados para poder sair e então encontrar essas pessoas que estão necessitadas. Quantas pessoas pensando em tirar a própria vida lá fora, e eu e você descansando, dormindo,
eu e você paralisados com aquilo que Deus quer fazer. Mas é bacana demais, o Pedro Estrela vai estar com a gente aqui na conferência. O Pedro tem uma frase, não sei se é dele, provavelmente, né, deve ser de outras pessoas também. Ele tem, né, falado que Deus não dá tudo para uma pessoa só. Deus não dá tudo para uma pessoa só. Glória a Deus por isso, que Deus não dá tudo para uma pessoa só. Se Deus vai dar o Belo Horizonte para o Pedro, glória a Deus, pode ficar com o Belo Horizonte, Pedro. Nós queremos Murié, por enquanto, né? Daqui a pouco a gente vai ficar mais ousado em pedir. Mas se Deus vai dar Belo Horizonte para ele. E é verdade que ele recebeu uma oração ali do Luciano Subirá, que ele vai para as nações. Aquele menino é um menino apaixonado por Deus. Ele vai estar com a gente aqui, você não pode perder. Você vai ver um homem realmente, com um amor, com a graça, com um carisma tremendo, um menino tremendamente abençoado por Deus. Mas nós tivemos também ali outras ministrações. O Vitor Azevedo, ele falou assim: Deus é o maior interessado em que você cresça do que você mesmo. Deus é o maior interessado em que você cresça, até mais do que você mesmo queira crescer. Deus é o maior interessado em fazer com que eu e você possamos crescer. Crescer em quê? Crescer em conhecimento, crescer em graça, crescer em unção, crescer em poder dele todos os dias. Nós precisamos ser usados. E hoje, eu e você, como igreja de Deus, nós precisamos entender o nosso papel. Já temos falado isso aqui em várias outras mensagens. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Pastor, eu já sabia disso. Só que, será que nós temos acessado tudo aquilo que essa condição de filhos nos dá direito? Será que eu e você temos usado todos os benefícios que essa nova condição nos dá de filhos? Por quê? Porque o filho tem acesso, o filho tem direito, o filho tem herança, o filho pode fazer no nome do pai dele. O filho faz. É aquele menino que chegam com um pote de bala perto dele. E ele ia pegar uma bala. E a pessoa falou com ele: não, pode pegar uma mão cheia. Ele olhou para o pai dele e fala: pai, pega o senhor. Porque a mão do pai era maior. O menino gosta muito de bala, né? A mão do pai era maior do que a mão dele. O menino inteligente. Inteligente. Ô pai, pega o senhor. Ele foi humilde, ele queria só uma balinha. Queridos, nós nem imaginamos o que está já liberado para a gente. A gente nem imagina o que está já, nós já podemos acessar essas coisas. Só que nós não temos usado. Nós ficamos muito tímidos. Nós nos acovardamos, nós nos escondemos, nós ficamos paralisados. Principalmente quando chega uma notícia ruim. Quando chega uma notícia para tentar nos atacar, para tentar nos paralisar. Uma notícia intimidadora. Nós não podemos parar diante das más notícias. E o que eu quero compartilhar agora começa. Fazendo uma pergunta para você. Você acha que Deus realiza sonhos? O que vocês acham? Será que Deus, Ele realiza sonhos? Lógico que sim. Agora, será que todos os sonhos são realizados, Marcinho? Nem todos. Nem todos os sonhos. Nem todos os sonhos são realizados. Deus realiza sonhos. Deus, Ele opera. O versículo que nós lemos, 3:20 de Efésios, fala que Deus, Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Agora, nós precisamos entender uma coisa. Deus vai nos levar a lugares que nós precisamos primeiro
desejar estar nesses lugares. Nós temos sonhado em estar nos Estados Unidos, né, pastor Cadu? Nós queremos estar ali, conhecendo aqueles homens, conhecendo aquelas igrejas, aqueles ministérios abençoadores. Nós já temos contemplado, a gente entra no site, a gente olha, né, preço de viagem, a gente olha preço de passagem, a gente já tirou o passaporte, né, mas por enquanto ainda não chegou, mas os nossos olhos já estão lá. Mas vai chegar o momento da gente estar lá. Vai chegar. Agora Deus, Ele quer nos levar a lugares tremendamente, lugares grandiosos, mas eu e você precisamos estar preparados. Deus, Ele quer fazer de nós a verdadeira mensagem para este mundo perdido. Esses projetos que têm iniciado, que nasceram no coração de Deus, queridos, quando uma pessoa é alcançada, quando uma vida é transformada, quando uma realidade é mudada, na situação, na vida de alguém, de uma família dessa, a alegria de Deus, ela é tremenda, porque está cumprindo o propósito que Deus, Ele nos chamou para ser e viver, está fazendo aquilo que Ele nos chamou para ser. Ele chamou você, né, para ser e fazer discípulo, Ele te chamou para esse lugar. Só que o lugar onde eu e você temos falhado mais, isso é a igreja em um todo, não só sou eu, nem você, mas a igreja num todo. O lugar que a igreja mais tem falhado no mundo hoje é na vida de oração. É o lugar que a igreja tem falhado. Na vida de oração. Esse é o lugar que a igreja tem falhado. A igreja precisa, né, todos os dias se incendiar, correr para Ele, ir para Ele, todos os dias depender dEle. Nós temos falhado na vida de oração. Nós precisamos voltar para esse lugar, o lugar onde a presença dEle nos consome, a presença dEle nos invade, a presença dEle é real nas nossas vidas. Mas existe também outro grupo, um grupo de pessoas que até oram, mas orações insistentes a respeito daquilo que Deus, Ele já descreveu na palavra dEle. Se Deus já falou na palavra dEle, nós não precisamos ficar mais insistindo. Pastor, como é que eu sei? Vai ler a Bíblia, vai conhecer a palavra de Deus. Tem pessoas, né, que querem receber uma unção, querem receber uma transferência de unção, querem ter uma vida de milagre, pedem, não, bota a mão na minha cabeça, ora por mim, transfere tudo. Não, ô pica-fumo, vai ler a palavra de Deus. Tem que ler a palavra de Deus todo dia. Nós precisamos ler essa palavra todo dia, comer dela todo dia. Não tem outro jeito não. É fácil para a gente, né? Não, quem tem que estudar a Bíblia é o pastor. Quem tem que comprar livro é o pastor. Quem tem que fazer isso, quem tem que estudar, né, hebraico é o pastor. Quem tem que estudar grego é o pastor. Para com isso, querido. Você sabia que a eclésia de Deus, o significado, o sentido original da palavra é chamados para fora? Você precisa estudar. Nós temos que estudar. Você sabia que o ágatos de Deus é o amor em ação? É colocar o amor em ação? É só estudando. É só buscando que a gente vai aprender. Não tem outro jeito. Eu tenho um irmão que se converteu agora há pouco tempo. E deu testemunho dele aqui, no dia do resgate. Ele está apaixonado por Jesus todo dia. Ele tem uma novidade para contar, um milagre que Deus está fazendo na vida dele. Uma operação, Deus está surpreendendo ele grandemente. Deus está fazendo grandes coisas na vida dele. Mas ele está comendo a palavra de Deus. Ele está mergulhando em Deus. Todo dia ele está me pedindo um livro emprestado. É para ler. Ele quer ler. Mas não é só ler, é orar também. Nós precisamos orar, não é só ler. Porque senão a gente corre o risco de ficar legalista, né? Nós precisamos entender que não é só
a palavra de Deus. Então, desfrute da herança de Deus. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Mas para isso eu preciso acessar. Para isso eu preciso tomar aquilo que Jesus já conquistou por direito para mim. Eu preciso andar e viver nesse lugar. Tem outra frase que nós recebemos lá. Eu quero que você repita ela comigo agora, por favor. Fala assim: quem tem fé, anda na frente. Quem tem fé, anda na frente. Lembra de Pedro? Às vezes nós criticamos, criticamos aquilo que Deus está abençoando. Talvez os apóstolos ali poderiam até caçoar dele depois. Mas Pedro falou: se é o Senhor, mande que eu vá. E Jesus falou então: venha. E ele andou sobre as águas. Aqueles, Zé Mané lá poderiam até criticar. Mas ele poderia falar: não, mas só eu que andei. Foi eu que andei. Vocês podem até criticar, mas não tem problema. Mas olha o que Deus fez na vida de Pedro na igreja primitiva. Olha aquele homem cheio, incendiado do poder de Deus. Olha aquele homem depois do Pentecostes, em uma pregação, sem som, sem microfone, sem nada de tecnologia que nós temos hoje. 3.000 almas se converteram. 3.000 almas. Talvez a gente ache que precisa, para fazer um grande evento, precisa de muita coisa, não precisa do poder de Deus. Se não tiver o poder de Deus, não vai adiantar tecnologia nenhuma. Tem que ter o poder de Deus. Porque se o poder de Deus tiver, Deus transforma. Nós já falamos na rádio, já demos o testemunho aqui de um grande homem, que aos 9 anos de idade ele foi chamado para ser um missionário. Ele se preparou, ele se dedicou, ele estudou, ele deu a vida dele por isso. Ele treinou durante um tempo e depois ele foi enviado para a África. Um missionário ali usado. Esse homem já ganhou mais de quanto? 76 milhões de pessoas, o ministério desse homem. Tem reuniões com 3 milhões de pessoas numa reunião dele. Começou ali alugando um teatro da cidade, passou para o cinema, passou para uma quadra, passou para um campo de futebol, agora é no ar livre, porque não tem lugar que cabe mais. É no ar livre. Não cabe mais. Não tem jeito, então tem que ser no ar livre. Mas é o poder de Deus que incendeia o coração das pessoas, que convence, é o Espírito Santo que convence, e as pessoas entregam a vida para Jesus. Um povo sofrido, um povo carente, um povo que passa muitas necessidades. E o dinheiro está no meu e no seu bolso. E a gente não envia os missionários. O dinheiro está no meu e no seu bolso. Prova disso é que uma catedral esses dias pegou fogo aí no mundo. E em poucos minutos arrecadou milhões e mais milhões, transformado em reais, já passou de bilhões. Pastor, mas é algo que é um ponto turístico do mundo inteiro. Tudo bem, querido. Mas, infelizmente, chegou aquele lugar perigoso que Jesus, ele já nos alertava. Da gente sacralizar o templo, ao invés da gente olhar para o sagrado que é Ele. Ele que é o sagrado. É Ele que transforma vidas, é Ele que muda realidades. A fome no mundo já foi saciada há muito tempo, só que o dinheiro está no bolso das pessoas. O egoísmo não nos deixa fazer isso. O eu não nos deixa fazer isso. Por quê? Porque eu quero para mim. O meu irmão, se ele quiser, que ele trabalhe e conquiste. Mas quem esteve lá no primeiro módulo, hoje na escola discipular, nós falamos de quê mesmo? Mordomia cristã. Mordomia. Poxa vida, o que é isso, pastor? Que palavrão é esse? Mordomia cristã. Aí nós fomos ensinados ali, que o trabalho, a vida, a casa, o carro,
os bens, a conta no banco, a família, os filhos, não são nossos, são do Senhor. A gente só cuida por um determinado tempo. Nós só somos os mordomos que cuidam enquanto o Senhor nos permitir. Isso tudo que Ele fez chegar até nós é só para a gente cuidar. E precisamos cuidar bem. Precisamos multiplicar aquilo que Ele já fez. É como aquela mensagem, né, ali dos talentos. Para a gente ir caminhando para o fim, eu quero deixar uma palavra para você. E você vai repetir ela comigo. Fala assim: atitude. Queridos, a atitude é tudo. Porque eu não posso ter um olhar pessimista, um olhar desanimador diante das lutas, das adversidades. Eu não posso ficar paralisado diante daquilo que vem sobre mim. Não. A atitude que eu e você temos que tomar todo dia é não como ensino lá fora. Como ensino lá fora, pastor? Ensino lá fora o poder do pensamento, né? Não é o poder do pensamento. É engraçado que as pessoas, elas querem mudar a vida, fazendo assim: se eu tenho um hábito negativo, eu quero colocar um hábito positivo, né? Se eu faço alguma coisa negativa, eu substituo por algo positivo. Mas é engraçado, desde o Éden, quando o homem caiu, a árvore ali era a árvore do conhecimento de quê mesmo? Do bem e do mal. Era uma árvore só, essa? Essa árvore era uma árvore só. Do bem e do mal. Era uma árvore só. Então, eu tentar substituir coisa negativa com pensamento positivo, não vai adiantar não. É a mesma árvore. É a mesma árvore. Eu tenho que comer da árvore da vida. Se eu não comer da árvore da vida, não resolve. Eu tenho que comer da árvore da vida. A árvore da vida é Jesus. É Ele que vai transformar as realidades. É Ele que vai mudar a sua vida. É Ele que transforma a nossa vida. É uma atitude minha e sua. Eu preciso tomar uma decisão. Por isso, quando nós perguntamos: quem aqui quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Pastor, mas eu aceito Jesus, mas será que Ele me aceita? Tem algumas pessoas que falam assim, né? Eu sou tão pecador, tão pecadora. Jesus, Ele te aceita, querido. Só que a partir do momento, a vida dele em você vai mudar as realidades, porque é Ele fazendo morada dentro de você, é Ele habitando dentro de você. Agora Deus, Ele é esse Deus que faz morada em mim e morada em você. Então a minha atitude é recebê-lo. Nós não podemos achar que as más notícias, elas vêm e muitas das vezes não nos atingem, para que as más notícias não venham nos paralisar. Eu e você precisamos estar ligados à árvore da vida, porque se nós estivermos ligados nele, nós vamos saber da onde que vem o nosso sustento, da onde que vem a nossa força, da onde que vem a nossa capacidade, da onde que vem todo o suprimento necessário para que eu e você continuamos a prosseguir. Nós não podemos ficar dependendo do vento, olhando o vento. Não, não vamos olhar o vento. Vamos semear todos os dias. Todos os dias, eu e você. Pastor, mas a minha célula é muito pequena. Você tem que falar assim: a minha célula é pequena hoje. Hoje. Ela ainda é pequena, mas ela não vai ser mais. Pastor, mas né, como é que eu faço? O meu trabalho, pastor, é difícil demais. Hoje, mas ele vai ser transformado. Eu mandei 3 patrão embora, tá, queridos? Já contei essa história para vocês? Mandei 3 patrão embora. Porque eu achava que eu ia sair, eu que mandava os patrão embora. O patrão vendia a empresa, eu continuava na empresa. Continuava trabalhando. Mandei 3 embora. É disso que Deus faz, querido. Nós precisamos entender isso. É você mudando a realidade, o ambiente do lugar aonde você está.
Fica com medo não, Paulinho, porque nenhum funcionário seu vai te mandar embora, não. Estou brincando. Você é bênção de Deus. Glória a Deus por isso, estou brincando. Então, querido, o impossível de hoje é o milagre de amanhã. A graça e o favor, elas são multiplicados. Você precisa entender e colocar os seus olhos no Senhor. Não se deixe envelhecer. Sabe o que envelhece o ser humano? O pecado. O pecado nos envelhece. O pecado nos afasta do propósito de Deus. Não se deixe envelhecer. Pastor, mas eu estou com 80 anos, tenho um espírito jovem, apaixonado por Jesus. Você precisa incendiar outras pessoas também. Deus, Ele te deu essa capacidade de poder alcançar outras vidas. E para a gente fechar, como que eu vou fazer isso? Renovando a minha mente. O metanoia de Deus, que é Romanos 12, capítulo 12, verso 2, é a gente não se conformar com essa realidade que os olhos humanos estão acostumados a olhar e ficar parado. Não, nós transformamos, nós mudamos a realidade, nós olhamos e falamos assim: com a ajuda de Deus, essa realidade vai ser transformada em nome de Jesus. É isso, queridos, nós precisamos entender isso. É a metanoia, é a mudança de mente, é a mudança de atitude, eu e você.